Agora no Repórter MT, eu entrevisto a advogada especialista em direito imobiliário, Stephanie Quintanilha. Stephanie, seja muito bem-vinda aqui ao Repórter MT. Obrigada, muito obrigada por essa oportunidade. A gente vai conversar um pouquinho sobre as vertentes do direito imobiliário, especialmente o que mais atrai a atenção e tira o sono de muitos consumidores. A gente sabe que o mercado está extremamente aquecido. Em 2025 foram mais de 5 bilhões de movimentação relacionada a esse mercado, ou seja, muita gente vendendo, muita gente comprando, adquirindo imóvel ainda na planta. E muitas vezes as pessoas ficam frustradas porque colocaram um sonho em determinado projeto e o projeto não saiu exatamente como ele desejou, pensou e se organizou para isso. O direito imobiliário, ele é algo que ajuda as pessoas a evitar determinadas situações. Ele pode também atuar, você também pode atuar na questão da prevenção. Antes de qualquer negócio, o cliente vai até você e fala: Stephanie, olha, eu estou interessada, vi a publicidade de um condomínio, um empreendimento, apartamento, casa, enfim, mas eu estou em dúvidas. Pode também atuar nesse sentido? Claro, pode sim. É mais difícil, porque normalmente, principalmente quando é um contrato de compra e venda de um imóvel na planta, juntamente com uma construtora, incorporadora, os contratos são de adesão. Então, o cliente ele não tem aquela oportunidade de questionar a cláusula, de alterar, de fazer alguma ponderação ali. Mas ele pode sim já se prevenir. E o que é se prevenir? Você já juntar todas as provas, todas as publicidades referente àquele imóvel, você sempre guardar o que o corretor está te prometendo, porque acontece muito do corretor falar uma coisa e depois que você assina aquelas páginas e páginas de contrato, lá estava outra completamente diferente. Então essa prevenção não só pode, como deve ser feita. E nem sempre o comprador lê item por item ou tem total compreensão do que está ali escrito, né? Justamente pela sensação de que não vai poder alterar, então eu vou ler por quê? São mais de 50 páginas, normalmente as construtoras elas colocam excessos de informações justamente para dificultar ali o entendimento. Então, e como a pessoa não tem a oportunidade de alterar nada, eles acabam confiando na palavra de quem está vendendo, que é o corretor. Doutora, algo que você disse em relação à publicidade. Muitas vezes, o empreendimento, ele tem ali todo o seu portfólio, com as imagens ilustrativas. Embora esteja escrito, essas imagens são meramente ilustrativas, quando o comprador recebe o imóvel e ele difere demais daquilo que foi apresentado, apesar daquela frase meramente ilustrativa, isso pode subsidiá-lo numa questão de discussão judicial? Porque eu comprei algo que não tem muito a ver com o que está aqui prometido. Com toda certeza. Isso porque a publicidade, quando a construtora faz uma publicidade, ela deve cumprir com aquilo que ela prometeu. Então, lógico, tudo tem que ser ponderado. A gente não vai ver a publicidade de um apartamento e vai querer aqueles móveis que estavam ali naquelas fotos. Não é isso. A questão é, o apartamento, ele tinha um piso diferenciado. Normalmente as construtoras, inclusive, fazem um apartamento decorado, que é aquele apartamento que o cliente entra e já visualiza aquilo que ele está comprando. Ele tem aquela oportunidade. Aí eu chego no decorado, olho ali que ele tinha um acabamento diferenciado, um item diferenciado, tinha piso em todos os cômodos. Aconteceu agora recentemente uma construtora entregar os imóveis sem piso na sala e nos quartos. Ah, mas estava em contrato falando que ia entregar no contrapiso. Mas e a publicidade que ela foi? Quando foi lançado aquele empreendimento, as publicidades, as fotos tinham piso em todos os cômodos. Então, como assim depois entrega no contrapiso e fala que estava no memorial descritivo? Não é bem assim. A publicidade vincula a oferta e a construtora tem que cumprir com o que promete. Então, tem sim possibilidade de discussão, mesmo estando em contrato. Mesmo estando em contrato. Quais são as mais recorrentes reclamações que os clientes te levam? Assim, nossa, doutora, eu preciso da sua ajuda porque eu tive esse problema aqui. Nós temos vários. Uma delas é atraso na entrega do imóvel. Acho que isso é bem comum.
Outra, vícios construtivos. Eu gosto até de falar defeito no imóvel, porque tem cliente que não sabe nem o que é vícios construtivos. Então é muito importante a gente falar numa linguagem até mais clara e objetiva os defeitos no imóvel, porque tem clientes que realmente trabalham uma vida inteira com o sonho de adquirir a casa própria. É o único e primeiro imóvel que ele adquiriu, então ele não sabe nem por onde começar, nem o que fazer, às vezes nem sabe que tem o direito. E quais são os defeitos mais comuns relacionados a vícios construtivos? Infiltração, vazamento, piso oco, que é uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem visualizar, né, de pronto, mas ao passar do tempo, você, às vezes, batendo no piso, você vê que aquele piso tá oco, aquele piso vai quebrar com o passar utilizando aquele imóvel. Então, é uma coisa que não se vê a primeiro momento, mas é um vício oculto de construção. Rachadura. E qual o tempo para reclamar? Tem um prazo para reclamar? Comprei um imóvel, percebi, passado um tempo, que estou com rachadura, o piso oco. Tem um tempo? A construtora, ela responde pelos problemas que aparecem no imóvel em 5 anos. Os 5 primeiros anos, a partir do momento que o cliente assina o termo de posse. Quando você recebe as chaves, você assina um termo de posse e ali começa a contar a sua garantia. A partir daquele recebimento das chaves, durante os 5 primeiros anos, a construtora responde pelos vícios que aparecerem no imóvel, vícios construtivos. O cliente pode reclamar, ajuizar a ação nos primeiros 10 anos. Então, naquele intervalo de tempo de 5 anos, os problemas que aparecem dentro dos 5 anos, mas ele ainda tem a oportunidade de ajuizar a ação nos primeiros 10 anos. Então, ele ganha mais 5 anos ali para poder... para pelo menos entrar com o pedido. Por exemplo, a construtora fez uma casa ali num terreno, passado um tempo... o comprador percebe que aquele terreno ele é muito úmido, alagável. É um problema que a construtora deveria ter resolvido ou é um problema, não, isso é por conta da chuva, da drenagem da cidade? Não. A construtora ela tem que entregar o imóvel habitável. E esse imóvel, não pode haver problemas para que o consumidor seja penalizado com problemas que deveriam ter sido feitos na época da construção. Por exemplo, o aterramento, isso tudo é responsabilidade da construtora. Então, essa história de que problemas climáticos, não existe. Da cidade, não. Né? Era a função dela quando foi construir, tomar as providências devidas. Lógico que se for uma coisa muito específica, provavelmente o cliente vai precisar demonstrar que é um problema de construção e assim como a perícia com um engenheiro, né, uma perícia, a gente consegue fazer essa demonstração da responsabilidade da construtora. Os únicos problemas que a construtora não respondem são problemas por falta de manutenção, que é diferente. Mas quando o cliente acaba de comprar um imóvel na planta, naqueles primeiros momentos que ali ele está utilizando o imóvel, é muito difícil ser um problema de manutenção, né? Até porque é um imóvel novo. Então, provavelmente, se você teve um problema nos primeiros anos aí que você recebeu suas chaves, é um problema de construção. E as pessoas, elas ajuizam a ação, elas procuram essa judicialização, ou, como muitos brasileiros deixam para depois, acaba, não, isso vai me dar dor de cabeça, eu mesmo vou arrumar. Por desconhecimento e às vezes porque é desgastante ali o diálogo. Muitos acaba deixando, postergando isso até que uma hora desiste. Por quê? Existe a falta de informação. Muitos brasileiros não têm informação dos seus direitos, não sabem os seus direitos. Tinha que ter na escola, né? Tinha. E assim, você tem até a sensação de que alguma coisa está errado, mas muita gente também tem aquele medo do judiciário. Ainda tem, né, esse medo que foi criado, acho que talvez por algumas passagens na TV, de umas audiências de instruções. A maioria dos processos não existe em audiência de instrução, que é aquela que você fala com o juiz. E tem muita gente que tem medo, achando que vai ter que ir lá falar com o juiz. Muitos processos é meramente documental, você consegue comprovar com os documentos que você junta ali. E nem a audiência tem. Então, assim, tem gente que tem medo porque fica com medo de ter que falar com o juiz ou de ter que ir no fórum, porque acha ainda que tem aquela situação de ir ao fórum, não tem conhecimento, ou acha que advogado é muito caro. Então tem todas essas questões que acabam fazendo com que esses clientes
não procurem os seus direitos. E isso faz com que seja vantajoso para as empresas lesarem os clientes, porque é mais vantagem para ela só restituir os poucos que entram, que procuram seus direitos, do que eventualmente fazer tudo certinho, cumprir tudo e ter ali um custo bem maior do que ela vai ter só com aqueles poucos que vão atrás dos seus direitos. E muitas vezes, tendo uma advogada especialista na área para mediar esse diálogo com as empresas, até mesmo evita-se a judicialização, porque ali a advogada do comprador, em diálogo com o advogado da empresa, se chega a uma solução que seja possível para todos os envolvidos. Sim, tem coisas que a gente consegue resolver extrajudicialmente e tem coisas que não tem jeito. Tem que ajuizar. Atraso na entrega das chaves. Você citou que é um problema comum. O que o comprador pode fazer quando a construtora não cumpre esse prazo estipulado? E a questão do atraso. Ela se programou para morar naquele imóvel a partir de 6 meses. Ou, a partir de 6 meses, eu vou utilizar aquele imóvel, vai ser me entregue numa época de temporada de pesca e eu já estou planejando alugá-lo. Mas a construtora não cumpriu o que estava planejado. O aluguel que essa pessoa vai ter que pagar a partir, né, da frustração dessa data, ou o dinheiro que ela deixaria de receber, isso também entra em cena? É possível a gente buscar essa restituição? Como acontece? Bom, a primeira coisa muito importante o dado mais importante que você deve ver, um dos mais importantes que você deve ver no seu contrato é a data de entrega do imóvel. Porque muitos compradores, adquirentes, também confiam na palavra do corretor ou do vendedor que está vendendo o imóvel. Aí não está em contrato. E lá no contrato está um prazo completamente diferente. Então, aquela situação de não ler, por mais que sejam muitas páginas, pelo menos o prazo, dá uma olhada, porque ele é muito importante. Você vai se programar, vai programar toda a sua vida em virtude deste prazo. Então, não confie 100% no que estão te vendendo sem olhar o contrato. Então, o primeiro ponto olhem sempre o contrato. Ok, aquele prazo que consta em contrato já extrapolou e a construtora não entregou o seu imóvel, ela tem ainda o prazo de 180 dias de tolerância. Ela pode utilizar esse prazo, isso é judicialmente já pacífico, não tem o que se fazer. Então, 6 meses, né? 6 meses. 180 dias. Tá lá, prazo previsto para entrega do imóvel é tal. Você, somados 180 dias. Extrapolou o prazo de 180 dias, aí a construtora já está em mora. O que o cliente pode fazer nessa situação? Passado o prazo para a entrega do imóvel, computado 180 dias e a construtora não entregou esse imóvel, você tem 2 opções. Ou você rescinde o contrato. Quando você opta por rescindir o contrato, você tem direito à restituição de todos os valores pagos, inclusive o da corretagem, mas multa rescisória. Então, aquela multa que você pagaria se você quisesse desistir do contrato sem nenhum motivo, que a construtora cobraria de você, ela tem que pagar para você. A multa rescisória e a restituição de todos os valores pagos. Não, eu não quero desistir do contrato, eu quero continuar com o contrato. Aí entra na situação que você citou. Quero continuar com o contrato? Então a construtora vai ter que pagar multa por mês de atraso. Por quê? É uma multa que compensa aquele cliente ou dele não estar recebendo um aluguel por aquele imóvel ou dele estar pagando aluguel para ele morar. Então, por isso, tem a multa por mês de atraso. Além disso, além dessa multa por mês de atraso, nós temos a situação também de quem já financiou o imóvel e está pagando fase de obras. A fase de obras não abate no seu financiamento. É um valor extra. É um valor você não estava nem... É um valor que você vai ter de prejuízo, porque não está batendo no seu saldo devedor. Então, quem tem que assumir as fases de obras durante o atraso é a construtora. Olha, muita gente não sabe disso, né, doutora? Outra situação de fase de obras que acontece muito e que muita gente não sabe é que a construtora é expedido o habite, às vezes até entrega o imóvel, a construtora demora para regularizar a documentação junto ao banco e o cliente continua pagando fase de obras a mais. Então, é muita atenção com todos esses excedentes que no final das contas impactem muito na vida do comprador, sim, do cliente. Quando você disse a taxa de evolução da obra, muitos clientes são surpreendidos que não têm nem ideia que precisam pagar essas taxas? Então,
não deveriam, né? Porque quando você financia o imóvel, aquela pessoa que está vendendo o imóvel está fazendo a negociação junto ao banco, aquele corretor, né? Enfim, ele deve avisar o cliente que existe essa fase de obras. Então, se você financia um imóvel na planta, enquanto estiver a obra, você vai pagar essa fase de obras, né? Esses juros de fase de obras. O seu financiamento só começa a vir após a construtora finalizar a obra e regularizar a documentação junto ao banco. E aí, nesse limbo entre a obra está pronta e eu estou com alguma pendência documental ali, que fica a fase que gera a fase de obras indevida. Rescisão contratual. Quando o cliente tem o direito de fazer e não ser para além, né, da questão do cronograma, quando não é cumprido, passados 80 dias, existem outras causas que ele pode desistir sem ser impactado financeiramente, que o dinheiro seja restituído para ele? Olha, a rescisão contratual, ela tem duas situações. Uma quando o cliente já financiou o imóvel e uma quando o cliente ainda só está pagando lá para a construtora e ela não financiou o imóvel. Então vamos lá, se você já financiou o imóvel, é mais difícil rescindir, porque aí você vai ter que fazer duas rescisões. Você vai ter que fazer junto à Caixa ou com o banco que financiou e junto à construtora. Se for Caixa Econômica Federal, você leva a competência para a Justiça Federal. Então, nesses casos de rescisão que não há culpa da construtora, quando o cliente já financiou o imóvel, ele não pode desistir. Não tem a opção de desistir. Aí vai ter que entrar, se ele não quiser eventualmente aquele imóvel, vai ter que esperar o leilão extrajudicial, toda aquela situação do banco, pegar esse imóvel e fazer o leilão. Agora, as únicas formas que o cliente tem de desistir do contrato sem pagar aquelas multas, que foi a sua pergunta, se for por culpa da construtora. Então, ou um atraso, ou se a construtora entrega o imóvel com um vício insanável, então aí ele consegue fazer esse distrato. E demonstrar, né? Aí tem umas rachaduras e infiltrações, estão comprometendo a estrutura, ele pode desabar. Tem que ser um vício insanável. Que não pode depois modificar. Que não tem como consertar. Ela não tem a opção de consertar. Por exemplo, o que seria um vício insanável? Um apartamento que eu comprei de 100 metros quadrados e ele veio com 80. Não tenho como aumentar aquela área, né? Apesar que eu posso requerer ali o abatimento do preço, também posso. Mas se eu não quiser, eu tenho o direito de não querer um de 80. Exatamente. Ou tem uma característica que o apartamento veio com vários degraus e eu tenho... Sou cadeirante. Aí vai depender muito do perito até de falar, isso aí vai para a área da engenharia, se é insanável ou não. Mas tem essa possibilidade, quando é um vício insanável. Mas a maioria das vezes, o que leva o consumidor a rescindir o contrato é o atraso na entrega do imóvel. O desgaste, né, daquela relação que ele já não aguenta mais. O cliente, ele até se programa a vida dele, inclusive quando ele mora de aluguel, ele já faz um contrato de aluguel prevendo aquela data que ele vai pegar aquele imóvel. Então isso traz um desgaste imenso, fora da frustração, porque quando você está comprando o seu imóvel, a maioria é um sonho da vida, né? O brasileiro tem essa crença de que venceu na vida quando adquiriu o seu imóvel. Fica mais tranquilo, tenho algo para deixar para os meus filhos. Então é uma grande frustração. E quando o cliente morre, né? Compra o imóvel e no meio desse percurso ele morre. O que acontece? O imóvel financiado, quando ele é financiado, ele tem 2 seguros obrigatórios. Um que é por morte e invalidez, e o outro que é o FDI, que é o de danos físicos no imóvel. Então, esses 2 seguros, eles já são embutidos na parcela do financiamento, naquela parcelinha que você paga. Já tem esse seguro. Então, e aí, o que acontece com o imóvel? A pessoa morreu. Tem a quitação. Aí tem a quitação, fica para a família, como um bem da família? Aí vai ver se a pessoa tem herdeiros, né? Quem que são os herdeiros, aí se eles têm filho... Aí vai entrar no inventário. Sim. O que é mais, para você, mais presente, assim, o que mais incomoda o consumidor é o excesso de cláusulas em contrato ou, muitas vezes, a falta de clareza na venda, quando ele é abordado pela construtora por meio dos seus vendedores? O que frustra o consumidor é justamente o que é prometido no momento da venda e não é entregue no momento da entrega.
Porque na hora de vender, muitas construtoras prometem várias taxas. Teve uma publicidade maçante de várias construtoras ultimamente prometendo ITBI e registro grátis. Porque ITBI e registro é uma coisa que todo mundo já tem esse estigma que é caro. Não, o mais caro de um imóvel é a documentação, é quando você vai pagar o ITBI. Aí as construtoras vêm e lançam uma publicidade que é grátis, isso atrai aquele público. Então aí depois vai lá e vê no extrato financeiro que ela parcelou aquele ITBI registro em 20 vezes ali para o cliente pagar, mas não era grátis. Então assim, são muitas, isso acontece muito. Ou na área comum, às vezes tinha algum item ali na área comum que não foi entregue, que aí já entra a responsabilidade do síndico de acionar a construtora, ou para que faça a entrega daquele item, ou para que pague o valor proporcional ao que o condomínio gastaria para fazer aquilo ali. Então, são essas as frustrações. Você citou a questão da documentação. O brasileiro ainda tem um pouco de restrição e medo de documentação, o medo de ser muito caro, vai deixando para depois e muitas vezes não tem suas vidas regularizadas por conta disso. Eu acho que é porque é muito caro mesmo. É muito caro. Então você paga muito caro no registro do cartório, você paga muito caro para a prefeitura. Sim. E isso pesa bastante. Stephanie, em relação a pagamento de condomínio e IPTU, como é? A partir de que momento o comprador tem que começar a pagar o condomínio e tem que assumir o IPTU? A responsabilidade do comprador em relação a condomínio e IPTU a partir da entrega das chaves. Muitas construtoras fazem o quê? Expede-se o habite, mas ainda não entregou aquele imóvel para o cliente, e fala que a responsabilidade do cliente é a partir da expedição do habite, e sendo que o cliente sequer tem a posse do imóvel. Não. O adquirente, ele tem responsabilidade com condomínio e IPTU a partir do momento que ele pega as chaves daquele imóvel. Inclusive, isso acontece também muito com loteadora, que é terrenos. Sim. E o IPTU, às vezes, fica lá, o IPTU do ano passado, que ainda o empreendimento não foi entregue, eles colocam na conta dos adquirentes. E não pode. Entregou o empreendimento, o cliente já tem a posse daquele imóvel, ele já pode usufruir daquele condomínio, aí sim, aí ele passa a ser responsável. Antes disso, a responsabilidade é da construtora. Então, quando o cliente pega esse imóvel, esse loteamento, ele também tem que observar, é interessante que ele observar como está o débito, né, a situação junto à prefeitura. Sim. Porque se tiver o IPTU ali atrasado, ele tem que acionar a construtora. Tem que acionar a construtora e pedir para ela regularizar. Stephanie, para a gente encerrar, quais são as dicas que você traz para quem está nos assistindo em relação à compra do imóvel para que ela seja mais tranquila, e qual a dica também em relação aos contratos, para a gente fazer um fechamento? Ok, então assim, se interessou por um imóvel, quer comprar aquele imóvel, primeira coisa, anota tudo, tira foto, grava, printa as publicidades daquela construtora, tenta sempre conversar com o seu corretor ali por WhatsApp, que você tem uma prova escrita do que está sendo prometido, e guarda para você lá no final, quando for receber o seu imóvel, verificar se está condizente com o que foi prometido na hora da venda. Outra situação principais pontos de observação no contrato de compra e venda. Eu sei que não é possível você ler cláusulas e cláusulas, ainda mais sendo de adesão, que não serão alteradas. Mas o principal ponto é data da entrega das chaves. Olha lá, vê se o que o corretor disse que seria entregue consta lá em contrato. Se falar para você, olha, vai entregar esse ano, e lá tá que vai entregar daqui 3 anos, peça então para que ele faça um contrato que vai entregar esse ano, já que ele está prometendo isso, porque é um ponto muito importante, senão você vai contar com aquela data e não vai ter o imóvel. Ficou em dúvida? Procure um especialista no setor. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer sensação de que porque a gente tem a sensação quando algo está errado, isso aqui não está certo, tá em dúvida, tem uma sensação, contacte um especialista na área, que é muito importante também que a pessoa seja especialista, porque ela já vai ter ali, já sabe mais ou menos o que acontece recorrentemente, vai poder te ajudar. Agradecer sua presença e deixar aqui o convite para que você volte outras vezes, porque tem muito assunto para a gente falar sobre isso, e o mais importante do direito imobiliário, mas também do direito do consumidor, é a informação. Quando
cliente ele tem a informação, muitos prejuízos podem ser evitados. Exatamente. O direito imobiliário, ele abrange muitas pessoas, então é um assunto que é de interesse público, ainda mais agora que nós estamos com uma cidade, um estado, onde tem muitos condomínios já entregues e em construção para serem entregues. Isso vai ocasionar vários clientes novos aí, com o seu novo imóvel, primeiro imóvel, né? E essas dúvidas acontecem, então é muito importante que essas pessoas estejam conscientizadas dos seus direitos. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Doutora Stephanie Quintanilha, minha entrevistada de hoje no Repórter MP.